Olá, Luiz Gabriel aqui. Eu recebi uma pergunta bastante interessante, que foi a seguinte: doutor, eu nunca fui a um oftalmogeneticista, como é a sua consulta? Qual é a dinâmica da sua consulta? Então é o seguinte, em primeiro lugar, numa situação de doença rara, muitas vezes, na maioria das vezes, de ordem genética, de origem genética, afetando no nosso caso aqui a visão, a consulta ela precisa ser feita sem tempo para terminar. Por quê? Porque é uma doença que começou junto com o nascimento da pessoa. Embora muitas vezes a manifestação da doença tenha ocorrido mais tarde na vida, essa doença vem se construindo desde o nascimento, às vezes com sinais, com sintomas muito sutis que passaram despercebidos. Então há um histórico extenso que precisa ser detalhado para que nós consigamos entender de forma completa a história natural da doença. Se isto não é feito, na maior parte das vezes o diagnóstico não é alcançado e o paciente precisa, para começar o seu tratamento, ter o seu diagnóstico correto. Caso contrário, o tratamento será sintomático, será incompleto e, na maior parte das vezes, insatisfatório. Então, o tempo ele é um fator crucial em uma consulta de doença rara, de doença genética. E de quanto é esse tempo? Numa primeira consulta, pode ir ali de 2 horas a 4 horas. Então, isso varia muito de caso para caso, tá? Mas é um tempo longo. Então, normalmente, eu não vou conseguir atender mais de 2 pacientes por período. Maior parte das vezes, 1 paciente, porque, como eu disse aqui, o tempo precisa ser longo, tá? Esse é um ponto. Outro ponto importante e que muitas vezes é esquecido, não raras vezes eu atendi pacientes que acreditavam ter uma doença genética e na realidade era uma iatrogenia. O que é iatrogenia? Iatrogenia são doenças originadas pelo uso de medicamentos, né? As pessoas usam muitos remédios, combinam muitas drogas, muitas vezes o paciente vem usando medicamentos de diferentes especialistas e não tem um médico para verificar a interação medicamentosa. Então, não é incomum um paciente ter uma doença que se parece com uma doença genética, quando na realidade o que está acontecendo ali é um problema farmacológico. Tá? Então, isso é um ponto interessante e eu vejo com certa frequência. Então, isso, de novo, uma consulta longa é necessária para que a gente entre neste mérito. Além disso, o paciente que vem com uma doença rara genética, que já passou por diversos colegas, especialistas, cada um na sua área, ela traz um monte de exames complementares. Então, é necessário a revisão desses exames, antes da gente antecipar uma situação e pedir mais exames ainda. Muitas vezes, naqueles exames, há informações importantes que não foram, de novo, vistas em conjunto, né? Então, esse é um outro ponto que também prolonga a consulta, tá? E precisa ser visto com calma, né? Caso contrário, como eu disse, o diagnóstico não vai ser alcançado. E exames complementares, né? Então, pode ser necessária a execução de outros exames complementares que ainda não foram feitos para elucidação diagnóstica. Isso também vai variar de caso para caso. E por fim, de forma mais específica, o teste genético pode ser necessário também para que a gente chegue no diagnóstico etiológico, né? Então, basicamente, essa seria o esqueleto, a estrutura, a dinâmica de uma consulta oftalmogenética.